Hoje temos caderninho de novo, porque temos muita coisa para falar, né? Muita notícia aí. Ontem não teve vídeo, o dia que eu acabei me enrolando bastante. Então hoje teremos um vídeo recheado, um vídeo denso, para comentar muitas coisas às vésperas de Chelsea e Manchester City, que acontece no domingo. Amanhã tem pré-jogo. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro aqui a gente tem uma leva de boatos de transferências. Antes de tudo, né? Falta de educação minha. Você está aqui no Ilha do Chelsea. Meu nome é Thiago Pimentel. Vocês já sabem disso. Peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no Ilha do Chelsea, compartilhar o vídeo com os amigos que torcem para o Chelsea ou que não torcem também, querem só rir de um otário que nem eu, que torce para essa droga desse clube enquanto mora na Ilha do Governador, porque é hilário o comentário que a gente recebe aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Blumenau BR, Chique Chique Bahia, Nova Iguaçu, não, Ilha do Governador, tá literalmente no nome do canal, né? É Ilha do Chelsea e na bio tá ali, morador da Ilha do Governador. Enfim, boa piada. Transferência, gente. Como vocês sabem, né, a gente teve aí recentemente, especialmente depois de toda a questão da eliminação do PSG, o Enzo falando besteira, o Cucurella falando besteira, não sei o quê, tem que abafar, tem que jogar cortina de fumaça. Então o Chelsea, né, sabiamente, solta ali as pílulas de assessoria de imprensa para os seus jornalistas, para os seus setoristas, né, falando que não, o Chelsea vai mudar o modelo, vão contratar jogadores ali, né, o clube está ouvindo, enfim. Eis que ontem, ou anteontem, salvo engano, sai lá da Alemanha o Florian Plettenberg, né, falando que o Chelsea está interessado, ou é um dos interessados, na contratação do zagueiro Karim Koulibaly. Não é o Kalidou Koulibaly, zagueiro de Senegal que passou pelo Chelsea num dos piores anos da história do Chelsea, com certeza com fortes argumentos para ter sido o pior ano do Chelsea em 40, 50 anos. Não é o Koulibaly que hoje está no futebol árabe, não é esse Koulibaly, é o Karim Koulibaly, zagueiro de 18 anos do Werder Bremen, da Alemanha. O modelo vai mudar, galera, pode deixar. A gente vai contratar aí jogadores prontos, a gente vai contratar jogadores estabelecidos, né? Jogadores que têm ali, que assim, vão elevar o nível instantaneamente, né? Que não é, né? O Fabrício Romano falou isso, gente. O Fabrício Romano, o 01 do jornalismo esportivo no mundo, um dos jornalistas, num geral, acredito eu, mais influentes da era contemporânea, né? Cara que tá aí em videogame até no FIFA ele tá. No EAFC, né? Para vocês mais novos. Eu também sou novo, mas enfim, né? O Fabrício Romano falou isso, né? Enfim, que a gente vai mudar, que o clube tá ouvindo, não sei o quê. Vai contratar jogador que vai impactar agora, que não necessariamente a gente precisa esperar 3, 6 meses para eles causarem um impacto, para eles, né, de fato fazerem alguma diferença. Karim Koulibaly, zagueiro de 18 anos do Werder Bremen. Ótimo trabalho, rapazes. Ótimo trabalho. Como se a gente já não tivesse um bando de zagueiro jovem, né?
como se o Acheampong não estivesse dando sopa no nosso time, como se o Mamadou Sarr não estivesse dando sopa no nosso time, como se a gente não tivesse ainda o Anselmino, que nunca viu a luz do dia em Stamford Bridge. Inclusive uma senhora sacanagem o que fizeram com esse moleque em janeiro. Ele estava no empréstimo ali interessante no Borussia Dortmund. Ele volta pro Chelsea, não era pro Strasbourg. Mas aí, Mamadou Sarr, né? Tem ele lá, ele acabou de ganhar a Copa Africana de Nações com o Senegal. Vamos chamar ele pro Chelsea. E aí joga o Anselmino pro Strasbourg. Enfim, Ai, cara, o modelo é ótimo, né? O Chelsea é pioneiro. Os outros clubes, né, já estão de olho. E, cara, e assim, esse é um argumento que, sendo sincero, não é inteiramente errado, não é inteiramente falacioso. Eu acho que sim, existe um elemento de clubes de ponta, clubes consolidados, como um próprio Bayern de Munique da vida, que tem interesse de comprar jogadores com salários menores, né, de não quebrar a banca para comprar um jogador. Existe esse elemento. O futebol, com o fair play financeiro, com todas essas restrições que você tem, não só nas respectivas ligas nacionalmente, mas também com a própria UEFA, claro que existe esse elemento, claro que existe essa tendência. Mas assim, cara, o Bayern de Munique, na temporada atual, comprou o ponta esquerda titular do Liverpool campeão inglês. O Bayern de Munique, uns anos atrás, 2 anos, né? Acho que 2 ou 3 anos atrás, pagou 100 milha no Harry Kane, um dos centroavantes mais regulares, um dos melhores centroavantes do mundo. Do mundo. Entendeu? Claro, existe ali um grande núcleo de contratações mais baratas, até porque o Bayern de Munique não precisa necessariamente, num cenário nacional, se impor na Bundesliga, né? Você vê, num geral, a Bundesliga, são contratações baratas. As maiores contratações da história da Bundesliga são contratações normais na Premier League. O nível, a disparidade financeira é muito maior, entendeu? Então, ok, beleza, não é um argumento inteiramente errado. Mas você entende que clubes de ponta precisam de contratações de ponta para dar certo? O Liverpool foi campeão inglês e gastou 500 milhões em jogadores de ponta. Não tá dando certo, não tá dando certo. E, no geral, das contratações que o Liverpool fez, do Wirtz, do Kerkez, do Frimpong, Isaac e Ekitike, só o Ekitike tem dado certo mesmo. Né? O Isaac está fora da temporada, basicamente. O Frimpong, ele foi barrado na lateral para colocar o Szoboszlai na lateral. Né? O Wirtz demorou milênios para fazer um gol, para dar uma assistência, e vive de momentos. E o Kerkez, muito, muito inconsistente, muito aquém do lateral interessante que a gente via no Bournemouth. Mas a intenção tá lá. A ambição de comprar jogadores de ponta tá lá. Entendeu? Eu prefiro errar fazendo com boas intenções, né? Tentando fazer o certo, do que errar sendo um merda só. Tipo assim, o Chelsea está errando só sendo um merda. Só sendo um clube mal gerido com uma visão mercadológica. Nada além disso. Ou eu repito, gente, você acha que o Chelsea compra esses jogadores pensando em formação tática, pensando em filosofia de jogo, pensando que determinado talento vai cair como uma luva na formação do Liam Senior? Que o Chelsea comprou o Palmer porque o Palmer era tudo
que o Maurício Pochettino precisava para o Chelsea? Oportunidade de mercado, gente. O Garnacho foi descrito exatamente como uma oportunidade de mercado. Um talento jovem em um clube grande, gigante da Premier League como o Manchester United, tá ali precisando sair, forçando uma saída, relações quebradas, saindo muito barato. O Garnacho poderia ter sido ainda mais caro, considerando esses fatores que eu elenquei. Gente, oportunidade de mercado. Pesquisem aí o que foi dito a respeito sobre a contratação do Garnacho nesse aspecto, se não é verdade que o Garnacho foi uma oportunidade de mercado. Como várias contratações nesse clube são, entendeu? Porque o Chelsea hoje é sobre isso. O Chelsea hoje é sobre negócio. Negócio primeiro, futebol em décima prioridade. Mas, enfim, já tô tagarelando aqui por uma coisa que eu tinha que falar, que ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos para comentar. Então tá bom, Koulibaly, tiquei. Morgan Rogers. Chelsea quer comprar o Morgan Rogers. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Eu encorajo vocês a pesquisar o Chelsea na Household Companies, se eu não me engano, ou House Companies, Companies House, eu acho. E ver lá que no estatuto da 22 Holdco Limited, existe ali um tópico que elenca que o Chelsea tinha destinado 1,7, 1,8 bilhões para serem investidos no clube. À época da compra do Chelsea, tinha sido comentado que esse dinheiro era para a revitalização de um estádio, né, do nosso estádio, e a gente já vai falar disso, para investir em Cobham, para investir no time feminino e, claro, investir no time principal. Mas qual foi o investimento que foi feito no estádio do Chelsea? Qual foi o investimento que foi feito no time feminino? Qual foi o investimento que foi feito na base do Chelsea? Na estrutura de Cobham? Qual foi o investimento que foi feito? Alguém pode me informar? Não tem, né? E não tem sequer planejamento para isso. E eu já vou entrar nesse tópico, né? Porque o Chelsea Pit Owners, o CPO, que é basicamente, né? Eu confesso que eu não sei se para outros clubes, Brasil afora, né? Se tem algo do tipo, mas o Chelsea, com relação ao Stamford Bridge, ele tem basicamente uma representação ali, uma espécie de organização que cuida da gestão do campo do Chelsea, né? Que é o Chelsea Pitch Owners. Você pode, tecnicamente, ser dono de Stamford Bridge, se você quiser. Você pode comprar um pedaço do estádio do Chelsea, do campo do Chelsea. Você pode fazer isso, né? Deve ser caro pra caralho, mas você pode. E essa rapaziada, como eu falei, confirmou nessa semana que não existe planos novos para o estádio do Chelsea. Não existe. Mas não era obrigação, não era isso que a gente tinha que fazer? Chelsea não tinha que ter um estádio novo? A proposta não era essa? A ideia não era essa? Ter um estádio novo? Ou pelo menos, gente, desenvolver Stamford Bridge? Um estádio que é lindo, que é fantástico. Meu sonho é ir lá um dia. Mas é um estádio muito pequeno, cara. Infelizmente, a gente bate nessa tecla em tom contrário, mas o futebol, cara, a gente não pode lutar contra o fato de que futebol virou muito sobre negócios. E um estádio que mal cabem 45 mil pessoas na Premier League é muito pouco. Olha pro Tottenham.
Olha o quanto de dinheiro o Tottenham ganha com aquele estádio, com aquela espaçonave de estádio. Olha para o Arsenal, olha para o estádio do Arsenal, o quanto aquilo ali rendeu para eles financeiramente. Patrocínio estupendo com a Emirates. E, de novo, a gente já vai falar de patrocínio também, porque puta que pariu, esse clube é de louco. Mas, enfim, eu vou ticar aqui o Morgan Rogers também. Já vou ticar aqui o plano para o estádio, né? Mas, enfim, não tem plano para estádio. Por quê? E aí volta para o ponto das contratações, volta para o ponto que a gente estava contestando aqui sobre contratar um jogador como o Morgan Rogers. Como eu já falei aqui no passado, fazendo suposições, né, sobre o Chelsea querer contratar um Julian Álvares da vida, um Yildiz da vida. O Chelsea não tem dinheiro. O Chelsea tem um orçamento alocado de 1,7, 1,8 bilhões para a construção de um novo estádio ou o redesenvolvimento de Stamford Bridge, para a estrutura da base do Chelsea, ou para a base do Chelsea em si, e para o time feminino. E claro, também para contratações, né? O Chelsea já torrou esse dinheiro. O Chelsea já gastou 2 bilhões em contratações somente. Faz as contas aí, cara. 4 anos, o Chelsea gastou 2 bilhões. Por isso que eu repito, o Chelsea virou um clube que compra para vender, vende para comprar. O Chelsea vende a janta para comprar o almoço todo dia, toda temporada. E torcedor desse clube aqui, dessa piada institucional que o Chelsea é, não se dá conta disso. Acha que tá tudo bem. É toda janela, o Chelsea vai lá e a gente fica com esse discurso. Não, porque o Chelsea precisa comprar isso aqui. Tá um centroavante de ganhar tudo. O Chelsea precisa só comprar um zagueiro, só comprar um goleiro. Ah não, saiu fulano, não, a gente repõe. Todo ano é isso, gente, todo ano é isso. Eu já falei isso aqui, cara, e eu falo de novo. O Chelsea tá sempre a uma temporada de estar a uma temporada de fato ser um time relevante, de fato ser um time que compete e conquista títulos relevantes. Por quê? Por que que é isso? Por que que a realidade é essa? Porque a gente se colocou nessa situação, entendeu? O clube, enquanto instituição, enquanto modelo de negócios, se colocou nessa situação. E agora não tem mais dinheiro. Eu não estou dizendo que o Chelsea é falido, que é o Palermo na Itália, que é aquele... Caramba, me esqueci o nome daquele clube na Inglaterra. O Barry, eu acho, né? Que realmente faliu. Me corrijam se eu estiver errado com relação ao Barry na Inglaterra. Tenho quase certeza que foi o caso. Entendeu? O Chelsea não tá nesse nível, claro. Não tá no nível que estava nos anos 80. Claro. Não, óbvio que não. O Chelsea gera dinheiro. Só que o Chelsea não consegue lucro, entendeu? E tipo assim, isso é literalmente factual. Você tá esquecendo de que no balanço da UEFA a gente registrou um prejuízo histórico de mais de 300 milhões, que só o Barcelona na pandemia fez pior do que a gente? Você tá esquecendo que no balanço da Premier League o Chelsea também registrou um prejuízo histórico? E que nos 10 maiores prejuízos, nas 10 maiores perdas financeiras da Premier League, no registro oficial da Premier League, o Chelsea está em 6 vezes. O Chelsea aparece 6 vezes na lista. Vocês esquecem disso? E salvo engano, porque tem, sendo justo, versões, tem anos ali que são referentes a temporadas da era Abramovich. Salvo engano, são 3 anos da Clear Lake Capital que aparecem nessa lista. Se eu não me engano é isso. De novo, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. Vocês têm a capacidade de pesquisar isso também. Entendeu? De entrar no Google, pesquisar
de entrar no Twitter, cara. O Twitter é uma rede social de merda, é uma rede social tóxica pra caralho, mas assim, se você souber navegar minimamente ali, você vai escapar desse buraco que é o Twitter, que muitas pessoas ali se encontram naquela rede social. Enfim, tá. Falei aqui. Só antes da gente falar basicamente do patrocínio e do nosso técnico, um breve adendo aqui. Surgiu um boato de que o Garnacho pode ser emprestado por River Plate. Foi a TAI Sports que divulgou essa informação, esse possível boato aí. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu vou da Ilha do Governador para Londres, e de Londres eu vou para Buenos Aires deixar o Garnacho pessoalmente na porta do CT do River Plate, se for o caso. Mas eu não acho que vai acontecer isso. Eu não acho. Eu acho que é pouco viável, financeiramente falando. Porque assim, por mais que o salário do Garnacho e de muitos jogadores do Chelsea sejam baixos a nível europeu, para um River Plate da vida é coisa pra caralho. Então, acho pouco provável. Mas, enfim, quero saber o que vocês acham disso. O que vocês acham também dessa situação que eu comentei aqui, né? Sobre o estádio do Chelsea, mas vamos lá. Garnacho aqui ticado. Vamos falar do patrocínio que eu falei. Surgiu aí também mais uma notícia de que o Chelsea aparentemente... Olha, é que ainda vai ter uma aqui que essa pra mim é tipo papo de enlouquecer. Mas essa coisa do patrocínio, ela, mano, é muito insultante pra inteligência de qualquer ser humano, cara. De qualquer um que se preze, assim, a acompanhar futebol. Não pode nem ser o Chelsea, cara. Pode ser o 15 de Piracicaba, pode ser o Burnley, pode ser o Veneza. Não interessa, cara. Qualquer time do mundo, mano. O Chelsea, mais uma vez, está excedendo um bom senso para uma pedida de patrocínio, né, de camisa, né? O Chelsea quer pedir 65 milhões de libras por ano como para ter um patrocínio de frente de camisa em caso de classificação para a Liga dos Campeões. Se não for para a Champions League, Chelsea, obviamente, é um clube racional, né? É muito bem gerido, muito lúcido nas decisões. Se o Chelsea não for para a Champions League, na devida realidade, né? Tá ali em toque com a realidade, 55 milhões. Cara, 55 milhões é quase o que o Arsenal ganha com o Emirates. Com o Emirates. Tipo assim, cara, como, é uma situação que, assim, a gente sabe que esses americanos, que esse consórcio Clear Lake, né, o Clear Lake e o grupo do Todd Bowley, que juntos são donos do Chelsea, esses caras não sabem nada de futebol. Eu acho que isso já ficou claro. Em 4 anos, se você acha que eles sabem alguma coisa de futebol, de novo, você tá esperando o Papai Noel no final do ano também? Mas enfim, de futebol eles não sabem. Mas eles sendo bilionários, especialmente o Clear Lake, que é um fundo gestor de investimento para outros clientes, é um fundo de portfólio, eu acho que é lógico a gente pensar que pelo menos de dinheiro esses caras entendem. Pelo menos de negócio, de administração, eles entendem. Mas eu acho que uma pedida de 55 milhões de libras por ano em caso de Europa League ou Conference League ou nenhuma competição europeia é uma prova de que esses caras não entendem nada
do negócio futebol. Porque, como eu falei, o futebol se tornou um negócio também. E a gente não pode lutar contra isso, goste a gente disso ou não. E esses caras não entendem do negócio futebol. Impressionante. Impressionante. 65 milhões, cara, também eu acho exagero. Eu também acho, tipo, muita coisa. Cara, o Chelsea, em 4 anos com esses caras, jogou Champions League 2 vezes. 2. Sendo que uma foi por uma classificação com a era Abramovich. Então, meio que você tá gozando com o pau dos outros, no português muito claro. O Chelsea chegou nas quartas de final nessa temporada, em 22-23, e agora, na segunda vez que o Chelsea disputa a Champions League, o Chelsea chegou nas oitavas. Dois mais dois, gente. 2 mais 2 sempre é 4. Enfim, já tá longo pra caralho. Eu tenho que buscar minha mulher, cara. Eu fico falando aqui. Poderia fazer um podcast aqui do Chelsea, mas eu tenho que buscar minha mulher. Então vamos lá. Enzo Fernandes. Não aguento mais falar desse filho da puta, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, que saco, cara. Mano, eu já falei. Pra mim, toda hora fica, né? Fica ele circulando na mídia, cara. Não é bom sinal. Ele pediu desculpa, né, pelos comentários deles. Vocês já sabem os comentários do Enzo. Vocês já sabem, pelo amor de Deus. E ele pediu desculpa. Ai, ele com certeza tá fazendo isso só para amaciar a relação um pouco. Entendeu? Porque se ele quer sair, especialmente para um Real Madrid da vida, ele precisa jogar. Entendeu? A gente ainda tá em abril. Por mais que tenha a Copa do Mundo em junho, e eu acho que o Enzo Fernandes é figurinha carimbada no avião do Scaloni, cara, ficar 2 meses escanteado no Chelsea é feio. Então ele pedir desculpas me parece ser a decisão mais natural, não só para ele, mas para todo mundo. Porque, como eu já falei aqui também, é do interesse do Chelsea vender o Enzo Fernandes. Então, o Enzo Fernandes buscar reatar os laços minimamente, pelo menos até o final da temporada, é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. Então, pediu desculpa. Ai, eu acredito, hein? Eu acredito nessas desculpas. Mas enfim, ele pediu desculpa, mas ele não vai jogar contra o City não, tá? Oficial. O Sênior confirmou na coletiva. E vamos falar do Pardal? Porque saiu... Temos 2 facetas aqui da mesma notícia. O David Austin, o 02, na minha opinião, do jornalismo esportivo mundial, falou para a NBC, se eu não me engano, que o Rossenior, que o Chelsea pretende avaliar o Rossenior tal qual eles fizeram com o Pochettino e o Enzo Maresca. Ou seja, apenas a partir da primeira temporada completa do Rossenior como técnico do Chelsea. Ou seja, que o Rossenior só vai ter o trabalho dele avaliado no verão, no meio do ano de 2027. Que fofo, né, pensar que ele vai durar isso tudo. Que fofo. Assim... Gente, pesquisem. A gente já ouviu a mesma ladainha com relação ao Graham Potter, do próprio David Austin. O próprio David Austin, na temporada 22-23, disse com todas as letras que o Chelsea não pretendia avaliar o Graham Potter por meses, mas sim por anos. Que lesões, transição de clube e um foco na juventude significava que o trabalho do Graham Potter estava seguro no longo prazo.
o Graham Potter não durou até abril. O Graham Potter ficou 7 meses no comando do Chelsea. Você quer que eu acredite nessa ladainha que o Rossenior tá seguro até 2027? Você acha que eu sou otário? Você acha que eu sou otário? Você acha que eu nasci ontem? A gente ouviu a mesma coisa com o Graham Potter, a gente ouviu a mesma coisa com o Pochettino, a gente ouviu a mesma coisa com o Maresca. De duas, uma, gente. Na verdade, 3, né? A gente tem 3 cenários. Ou o Rossenior faz que nem o Maresca e o Pochettino, que é ter um mínimo grau de sucesso, um mínimo grau ali de melhoria nos resultados, tipo assim, de jogar bem, de ganhar partidas e não sei o quê. Mas aí, esse sucesso subir a cabeça dele e ele pedir por contratações, ele confrontar a diretoria. E aí Deus me livre, né? E aí Deus me livre. E aí ele chegar lá nesse tal período de avaliação de uma temporada completa, ser demitido. Pochettino foi assim. E o Maresca nem chegou a esse ponto. Porque o Maresca ia ser avaliado depois de 2 temporadas completas. O Maresca ou foi demitido ou pediu para sair com 1 temporada e meia. Então esse é um cenário. O outro cenário é o Rossenior seguir a mesma rota do Graham Potter, que é vestir a camisa, falar que acredita que vai ganhar a Champions League, que vai competir pela Premier League, que não, é um projeto para o longo prazo, que a gente está construindo um time bom pra caralho, como disse um dos diretores do Chelsea, né, e não sei o quê. Vestir a camisa, cara, ser um capacho da empresa, ser um capacho da Blue Coal e chegar lá em campo e ter resultados horríveis. Como o Graham Potter teve e como o Rossenior tá tendo agora também. Chelsea não perdia 4 seguidas desde os anos 90. Vocês sabiam disso? Eu falei em janeiro, quando ele chegou, já depois do Maresca ser demitido, ou sair, que o Chelsea ia pegar a vaga na Champions. Agora eu não sei se eu acredito nisso mais. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Enfim. Será que ele dura, se for o caso? Ou, aí para fechar o terceiro cenário, é o quê? O Rossenior fazer o melhor desses 2 mundos. Ele ter resultados ali interessantes, né? Ele ter resultados ali ok, deixar o Chelsea na Champions. Tipo assim, o Chelsea precisa classificar para a vaga da Champions. O Chelsea precisa jogar a Champions League. Ele garantindo isso e ainda vestindo a camisa, ainda sendo capacho, ainda, né? Ah, não, esse time é bom pra caralho, não sei o quê. Aí ele vai ficar. Aí ele vai ficar até acontecer um desses 2 cenários anteriores que eu falei. Ou os resultados vão pro caralho, ou ele começa a ganhar um mínimo de culhão, de brio. Entendeu? E para fechar mesmo, que ainda tem a ver com o Rossenior, ele comentou aí, ele não, perdão, saiu um artigo do The Athletic, que, de verdade, eu falei do patrocínio, essa pra mim é a coisa mais bizarra. Que assim, eu sou jornalista, né? Eu já falei aqui essa porra algumas vezes pra vocês. Sou jornalista, tô prestes a me formar aí em junho, passei pela Band, né? E o caralho a 4. Enfim. Então, quando eu vejo, cara, que existe um jornalista, que eu nem vi quem foi, eu só vi que foi do The Athletic, soltando um artigo que o Rossenior, ele... que a impressão no campo, internamente no Chelsea, é de que o Rossenior traz uma vibe legal pro Chelsea. Eu fico estarrecido.
eu fico estarrecido. De verdade. Tipo assim, ele parafrasear uma fonte dele dizendo que diz que o Rossênio é um cara legal, tudo bem. Ok, tá bom. O cara tá falando isso, tá bom, ok. Agora, você, enquanto jornalista, tentar vender isso, cara. De novo, essa porra não é jornalismo, cara. Me desculpem os palavrões, mas isso não é jornalismo. Um jornalista ficar falando que o Rossênio não está exibindo a mesma aura que o Pochettino e o Maresca. Caralho, que merda, hein? Caralho, você não consegue ter a mesma aura do Pochettino e do Maresca. Mas você falar isso sério num artigo é estarrecedor. É estarrecedor, de verdade. Enquanto jornalista, é de cair o cu da bunda. No português muito claro, para todo mundo entender. Aí ele acrescenta que, não, mas a hierarquia do Chelsea entende que ele só tá no clube há 3 meses. Pesquisa aí o que foram os 3 primeiros meses do Thomas Tuchel no Chelsea. Pesquisa. Aí você vai entender alguma coisa sobre impacto, sobre essa tal de aura. Pesquisa. Depois bota no Google, no YouTube, na puta que o pariu. Thomas Tuchel, first couple matches at Chelsea. Pesquisa. Enfim, esse é o jornalismo que cerca o Chelsea. Gente, esse é o jornalismo. Esse aí, olha, se eu falo isso aqui para vocês com muita consciência limpa, se eu, enquanto setorista do Chelsea ou do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, se eu ficar aqui vendendo notícia que é do interesse do clube e nada além disso, cagando na cabeça do torcedor, insultando a inteligência do torcedor de um clube de futebol, ao invés de fazer o meu trabalho, que é questionar, que é procurar a verdade e não ficar amaciando ego, ficar amaciando contatinho dentro de clube. Se eu fizer isso, me cobrem. Pode ter certeza disso. Vocês têm o dever de me cobrar. O dever. E com isso, eu vou buscar minha mulher. Tchau. Até amanhã com o pré-jogo aí de Chelsea Manchester City. Vai ser um pré-jogo maneiro, tá? Desculpa o vídeo longo aí, eu falei pra caralho. Mas é isso. Tchau.